Então, a gente trouxe uma equipe de peso aqui para conversar com vocês. A doutora Cristina vai fazer as apresentações. Isso aí, tudo bem, gente? Vamos lá. Eu sou Cristina, né, Magalhães. Eu atuo com diagnóstico imobiliário, faço a parte realmente de investigação, na parte investigativa mesmo, para saber se possui algum problema no imóvel, né? Isso é muito, muito importante. A gente fala isso com o nosso público, né, com os clientes todo dia, faz uma parte educativa, né, de que as pessoas precisam se planejar, né, tanto financeiramente para a compra de um imóvel, quanto se planejar documentalmente, né, falando. Então, essa é um dos serviços do nosso escritório, né, a doutora Cristina Steiner, que trabalha com planejamento imobiliário. Ela faz a parte de realmente pegar na mão do cliente para ajudar o cliente a escolher um imóvel, né, que seja um imóvel de forma estratégica mesmo, para que o cliente, além de escolher um imóvel que ele deseja, né, um imóvel da forma como a família deseja ou que o investidor deseja, para que ele também não corra nenhum risco, né, na hora de assinar um contrato, nenhum risco na hora da compra, nenhum risco com relação ao vendedor. Então, a gente faz toda a parte de planejamento mesmo, de pegar na mão do cliente desde a escolha, depois vai indo e vai até o registro final, né? E a doutora Samira Queiroz, também é minha sócia lá no escritório. Ela faz a parte do due diligence, né, que é realmente um raio-x de todo o imóvel, né? De todo o imóvel, de todo o histórico do imóvel, histórico do vendedor, documentação, certidões negativas e tudo que tem direito. E hoje nós temos uma convidada, né? Que não é do nosso escritório, mas é a nossa parceira, a doutora Érica, né, que a gente já trabalhou juntas, né? Sim. E é um prazer enorme ter você aqui conosco. Obrigada, né? Cris. E a doutora Érica trabalha com direito de família e sucessões, né? É maravilhosa. Indico ela para todos os meus clientes que precisam dessa área. E a gente vai conversar um pouquinho, porque nossa área acaba que se interliga, né? Se interliga em vários momentos, porque os imóveis estão sempre relacionados a questões sucessórias, né? E ao direito de família também, né? Divórcio, casamento e tudo mais. Então, hoje vai ser um bate-papo realmente. E é isso, vamos começar, né? Vou passar a palavra para a doutora Samira. Isso. E as áreas estando relacionadas, é importante a gente falar, principalmente com relação ao início das famílias, que é o casamento, né? Então, quando um casal quer iniciar uma família, geralmente procura um imóvel para comprar, né? E aí, a questão do regime de bens interfere muito na compra do imóvel. Então, doutora Érica, eu queria que a senhora explanasse para a gente qual a intervenção, qual a interferência, né, do regime de bens na compra de imóveis, né? No que isso implica? Claro. Inclusive, eu queria primeiro dizer que vocês estão fazendo um trabalho brilhante, né? E muito importante, porque muita gente, quando vai comprar um imóvel, acha que precisa só do corretor, né? E conta e confia muito na imobiliária. E que não precisa de advogado, porque, de fato, não é um ato que precisa ser praticado por um advogado. No entanto, a quantidade de erros e problemas que a gente encontra depois, exatamente por não entenderem do que estão fazendo, né? Não saberem sequer analisar essa documentação, é grande e depois acaba virando um problema realmente que precisa do advogado e é uma coisa que sai muito cara, Sim, né? Um problema jurídico, exatamente, né? Um problema jurídico. Eu costumo dizer que o problema não vem no anúncio, né? Exato. Então, o corretor faz o anúncio do imóvel, mas o que está por trás daquele anúncio, só nós, como advogados, sabemos, né? Exato. E a gente tem aqui várias novelas para contar. Mas respondendo a doutora Samira, pois é muito importante, né? Esse primeiro passo. Vamos escolher um imóvel, vamos comprar um imóvel, mas antes de comprar um imóvel, de escolher um imóvel, inclusive tem gente que compra antes de casar, né? Exatamente. Antes de escolher o regime de bens. E aí, o regime de bens, ele implica em várias coisas. Por quê, né? Se eles casam sob o regime da comunhão parcial de bens,
comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento, né? Então, que eles compraram ali juntos. Tá, mas o que acontece se um tinha uma reserva financeira, né, antes do casamento, e aí utiliza esse valor para dar entrada nesse imóvel? É a que a gente chama de subrogação, que as pessoas só vão conhecer talvez lá no divórcio. Espero que, né? A gente espera que não aconteça, né? Mas infelizmente acontece. Então é muito importante ter conhecimento e entendimento sobre isso, né? Porque o que vem antes, então, do casamento não é comunicável. Mas e aí, fizeram um registro dessa subrogação na aquisição desse imóvel? Ou outras situações, por exemplo, os pais doaram ou um imóvel inteiro ou Uma parte do valor para poder adquirir esse imóvel. Aí é outro detalhe, doou para quem? Foi para o filho dele ou foi para o casal? E na maioria das vezes, quando registram essa doação, porque na grande maioria não registram, simplesmente dão o dinheiro, lavra-se a escritura de compra e venda e pronto, né? Então, quando registra essa doação, não especificam se é para o filho né, o filho de quem está doando ali dos pais, ou se é para o novo casal que se forma. E aí isso também vira um problema lá na frente, porque depois acaba tendo que partilhar tudo. O né? regime de bens influencia muito, né, na Exatamente. questão patrimonial, né, na questão dos imóveis. Então, é importante as pessoas realmente, elas procurarem saber sobre o regime de bens, né? Antes de se casarem. Exato. Porque, às vezes, as pessoas ficam... Eu já escutei, assim, as pessoas falando assim... Ai, mas isso é muito complicado. Como eu vou conversar com meu noivo, né? Meu marido. Ficam com medo de medo. conversar sobre Medo, isso, realmente, de conversar sobre patrimônio, né? Eu nem de casei, já achar, vou falar de achar que o exatamente. outro vai achar que tem interesse, né? Tô casando por interesse. Exatamente. E isso é tão importante porque, assim, eu até estava escutando uma advogada também de família falando, e ela falou o seguinte, que eu achei bem interessante, assim, que as pessoas não podem deixar o Estado decidir por elas sobre o patrimônio delas. Exato. Porque a partir do momento que você não escolhe o regime de bens, que você não se planeja para você comprar um imóvel, realmente você está deixando que as leis do Estado, elas decidam por você. E isso depois não significa justiça. Exatamente. E aí as pessoas se sentem injustiçadas. E é isso que acontece. Exatamente. Exatamente. Eu costumo dizer, desculpa, doutora, eu costumo dizer que antes da lista de casamento, do enxoval, da festa, do vestido e do buquê, tem que vir uma consulta com o advogado exatamente para conhecer o regime de bens, os regimes de bens e escolher o que se adequa melhor ao modelo de família que eles vão formar. Porque a gente está falando de patrimônio, mas isso implica em tantas coisas, inclusive modelo de família em que a mulher vai ficar em casa, né, para cuidar dos filhos, do lar, e que depois também a gente vê aí uma enxurrada de injustiças. Por quê? Porque não teve conhecimento. Então, conhecimento, de fato, é poder, né? Te empodera e te dá a lucidez para você fazer as escolhas certas, né? E certas ou erradas, na verdade, pelo menos com clareza, né? E com segurança jurídica, que é o que importa. E por isso que o planejamento imobiliário é muito importante. Porque quando a gente pega na mão do cliente, a gente entende o que a família precisa, inclusive com relação ao regime de bens. Olha, eu estou casando sob regime de comunhão parcial. Então, na hora de fazer o contrato, a gente vai seguir o procedimento legal para aquele regime de bens. E constar nas cláusulas do contrato de compra e venda também sobre essa questão do regime de bens, né? Se a pessoa vai comprar, se a pessoa vai comprar só em nome dela, se vai comprar em nome do casal, e aí reunir toda a documentação necessária. Então, o planejamento interfere em todos os sentidos, né? Segurança jurídica com relação à compra em si, né? De adquirir um imóvel que não tenha problemas, que esteja regular, mas também com relação ao aspecto familiar. Né? E a pessoa adquiriu o imóvel, o casal adquiriu o imóvel, cumprindo aquelas regras legais, justamente para não ter um problema no futuro, num caso de divórcio, por exemplo. Como tem muitos casos, né, doutora? De divórcio, que é outro ponto que a gente pode tocar, que é quando não há averbação do divórcio na matrícula do imóvel, que também é outro problema que acontece muito. Né? As pessoas fazem um divórcio, e aí quando o divórcio termina, né, tem a carta de sentença que precisa ser averbada no cartório de registro de imóveis. E aí eu queria que você explanasse essa questão da diferença, porque as pessoas acham que é só no cartório de registro civil que tem que fazer a averbação, mas na verdade é no cartório de registro de imóveis também, né? Sim, exatamente, porque ficam naquela ânsia, né, de romper o vínculo conjugal,
Então, agora eu estou divorciada. Inclusive, na grande maioria, né, que adotou ali o nome de casado e aí quer retornar o nome de solteiro. Então, todo mundo se preocupa ali com a certidão de casamento, com a averbação do divórcio. E aí, essa averbação é feita lá no cartório de registro civil, que foi onde a pessoa casou. Mas aí tem a certidão de nascimento lá, que eu tô brincando, mas é a certidão de matrícula do imóvel, que é onde precisa ser averbado. Então, também o divórcio, porque você tem que levar a certidão de casamento ali atualizada com o divórcio, né? Com a averbação do divórcio, para averbar na matrícula do imóvel, e também a carta de sentença, que é o quê? Que é o nome que a gente dá para o documento formal que indica que houve ali uma partilha daquele bem. E aí vai dizer pro imóvel, né? Vai constar ali no imóvel e vai dar para ele Vai os dar novos publicidade, proprietários. né? E vai dizer quem são os novos proprietários, porque a gente resolve tudo ali no mundo fático, mas no jurídico, né, na certidão ali do imóvel, precisa constar. Senão o imóvel fica casado, né? Exatamente. Senão o imóvel continua casado, continua parecendo que é dos dois. Né? É importante, você tocou nessa questão da matrícula do imóvel ser a certidão de nascimento, porque realmente a matrícula é onde fala toda a vida do imóvel. Quem foi a primeira pessoa que registrou o imóvel, aquele terreno, né? Lá, depois o que foi construído no terreno, né? Quem construiu, se foi vendido, se não foi, né? Se tem alguma penhora sobre imóvel, se não tem, se a pessoa casou, se é casada, se não é, tudo consta ali na matrícula do imóvel, né? Então, assim, é realmente uma certidão, né? De nascimento do imóvel, né? Que as pessoas não têm... As pessoas, às vezes, desconhecem isso. Exato. Né? Que a certidão que fica lá no cartório de registro de imóveis, que é diferente da escritura, né? Que é outra só pensa na escritura, inclusive. Acham que eu tenho documento, eu tenho uma escritura. Quando a escritura Quando as tem o pessoas documento, falam né? assim, lá no escritório, é muito engraçado isso, né? Às vezes chega uma pessoa lá, um cliente, e ele fala assim, não, mas eu tenho o documento do imóvel. Aí ele chega lá, ou com um contrato de compra e venda, ou com uma escritura. E quando a gente vai olhar, não foi feito o registro, né? E, na verdade, o registro é o que vale para você ser considerado proprietário. Sim. Então, que é essa certidão de nascimento. Só é dono quem registra. Só é dono, a gente aprende tanto na faculdade, né? Só é dono quem registra, efetivamente. Então, as pessoas correm muitos riscos só tendo o contrato de compra e venda e a escritura. Por quê? Porque a pessoa que tem o registro é o efetivo dono. Se acontece qualquer coisa com essa pessoa que está registrada, isso vai impactar para quem comprou e que não registrou, né? Então, impacta em toda a vida do imóvel. Inclusive, gera dispêndios para essa pessoa, porque ele vai precisar de advogado para promover defesa lá naquele processo que ele nem é parte, que ele não tem culpa, que ele nem sabia da existência, não tem conhecimento, não tem vínculo, não tem nada. E ele vai precisar ali de advogado para promover defesa, para dizer que o imóvel é dele, que ele comprou. É muito maior do que você se planejar para comprar. Exatamente. Fazer um planejamento imobiliário para ter um patrimônio blindado, né? Eu só quero fazer divórcio e inventário de quem primeiro comprar o imóvel com vocês agora, tá bom? Porque a gente vai chegar muito fácil, né, doutora? Entendi. Com certeza. Seria muito mais fácil. E doutora Érica, tem muita gente que acha assim, porque eu sou casada há 50 anos, às vezes está casado num regime de separação total de bens, né? E aí fica todo mundo assim, já sou casada há 50 anos, então direito eu tenho, doutora. E não tem. E às a vezes gente teve já casos no escritório assim, que a gente foi analisar a matrícula do imóvel e a escritura também, e às vezes estava lá só o marido como proprietário, né? E ela simplesmente como esposa. E aí a gente pensa, gente, um casamento de tantos anos, né? E assim... Um patrimônio construído juntos, né? E aí quando a gente questionou, estranhou, assim, mas já tô casada há 50 anos, doutora, né? Então eu tenho direito. Só que a gente sabe que legalmente as coisas não são assim. Aí vem o que a doutora Samira falou, o planejamento é importante, desde a escolha do imóvel, quando a gente conversa com um cliente que está almejando a comprar o primeiro imóvel, começar a construir o seu patrimônio, né? De perguntar o regime de bens, para ficar cláusulas bem específicas dentro do contrato, que na hora se Deus me livre, a gente não reza para a separação de ninguém, mas pode acontecer, né? Também em caso de morte, aí vem o problema com os filhos,
né? Às vezes tem filhos que não são daquele casamento. Daquele casamento. Né? Então, a partilha ela vai ser feita Exatamente. da herança, né? Porque, assim, herança é diferente de divórcio, né? As pessoas, às vezes, confundem muito isso. Porque o regime de bens, ele está mais interligado ao divórcio do que efetivamente à herança. Exatamente. Né? Exatamente. Porque Exatamente. quando a pessoa morre, na verdade, todos os herdeiros vão ter direito a uma parte, independente de regime de bens. Inclusive, atualmente, o cônjuge sobrevivente. Exatamente. Né? Atualmente, né? Isso está para mudar, Exatamente. mas ainda não mudou. Então, Exatamente. o cônjuge sobrevivente também, que concorre com os filhos. Então, de fato, é outro assunto, é outra situação, né? É Então, outra assim, relação Então, as jurídica. pessoas precisam realmente... Ter essa consciência e retomando um pouquinho a sua fala anterior, a questão do relacionamento, o início do relacionamento, é importante conversar sobre essas coisas. O namoro não é só aquela fase do deslumbramento, né? Quando você vê que realmente você vai construir uma família, né, que você quer construir uma vida do lado de uma pessoa, é muito importante você estabelecer as regras, as metas, os objetivos, para que a gente saiba orientar e saber blindar o seu patrimônio, que muitas vezes a gente constrói com tanto sacrifício, para não ter esse tipo de problema, né? Eu diria... Eu falo, e eu vou perguntar para a Érica o seguinte... o fato das pessoas terem tudo planejado acaba evitando muitas brigas. Sim, Exato, isso que eu ia dizer. muitos. Eu diria que eu considero, inclusive, o maior ato de amor. Sim, cuidado, né? O passo mais importante do que todos os outros. Porque, olha só, imaginem. Quando está começando um relacionamento, é quando você está escolhendo amar aquela pessoa. Você está ali apaixonado, enamorado por aquela pessoa. Então, ali é o momento que você tem que olhar para o outro com o melhor Sim. cuidado possível, com o melhor carinho possível. E aí é ali que você faz justiça. Porque as pessoas confundem direito com justiça. Mas eu costumo dizer, e eu sou muito franca, a justiça não é justa. Não. A justiça, o judiciário, não existe O justiça. Estado, né, na verdade. É porque o Estado, se a gente for parar para analisar, o que a gente chama de justiça, né, é o Estado que está interferindo ali sobre o patrimônio. Exatamente. Impondo, fazendo as imposições legais e pronto. E acabou, né? E aí, assim, é lá que a gente consegue realmente entender o modelo de família que a gente quer formar, fazer a justiça com o patrimônio que você já tinha antes, compreender, se você se consulta com um advogado, claramente você vai saber o que é uma subrogação, o que era seu anterior, como que deve constar isso ali na aquisição daquele imóvel. Sim. Se eu já tinha um imóvel e eu estou simplesmente trocando, fazendo uma permuta para aquisição de um novo imóvel, e aí parte desse valor ainda, parte desse novo imóvel que vai ser adquirido vai ser financiado. Então, esse valor vai compartilhar, vai comunicar ali com o casal que se forma. Mas o anterior, o imóvel anterior, como é que constou isso? Não constou. Sim. Né? Então, assim, ali é que eu considero que é o melhor momento de se fazer justiça, de se ter clareza, de serem honestos um com o outro, Sim. justos, razoáveis, assertivos. E a partir dali é que você também mostra, né, o verdadeiro caráter. Sim, né? Exatamente. Porque vocês estão construindo uma vida juntos. Se começa errado ali, exatamente. gente. Tá tudo Se errado. você não consegue conversar com seu cônjuge ou futuro cônjuge a respeito de um aspecto tão importante do casamento, será que vale a pena investir naquela relação? Também é um ponto a se pensar, né? Exatamente. Porque se você tem todas as desconfianças, né? Se você tem todos os dedos ali, né? Ai, como que eu vou falar? Como que eu vou fazer? Ai, porque vai achar que eu tô com interesse. Gente, nem começa uma relação se for para ser assim, né? Aí não conversam sobre patrimônio, não conversam sobre filhos, não conversam sobre educação, não conversam sobre religião também, sobre tudo, como pensam, como querem, né, ser essa família. E aí não tem como, é fadado ao insucesso. Quando os né? problemas surgem, eles não sabem como resolver e acaba Exatamente. resultando em divórcio, né? Tem situações, não sei levar. se a Érica já passou por isso, né? Porque ela que atua nessa área de família. Situações onde o casal vai para o cartório, né? Para fazer o casamento, registrar o casamento efetivamente, né? Se casar. E chega lá é que a esposa descobre o regime de bens que ela está casando. Nossa, já recebi várias vezes isso no meu escritório. E é muito triste ouvir isso. É muito quase triste. inacreditável. A gente fica até assim, nossa, mas agora, depois Nos tempos atuais, Não. isso existe? Não, e agora, depois de tantos anos, é que, né,
enfim, né? Qual a relevância que tem isso? Porque, infelizmente, gente, lá o cartório é um ato formal, formalíssimo. E aí ali tem fé pública. Então, quem casou sob aquele regime de bens e naquelas circunstâncias, casou e ponto final. Não tem como reclamar depois. Sim. E é importante a Né? declaração de vontade, né? Então, Por isso exato. você vai ao cartório, né? Então, não tem vício ali, né? Então, você tem a opção de falar não ali. Se você não falou não ali, não dá para querer falar não 15 anos depois, quando você já foi ali injustiçado, né? Então, enfim, é difícil, viu? Mas já vi várias vezes, não raras E vezes. assim, e você fazendo o planejamento, né? Tanto para você se casar, quanto um planejamento imobiliário para você comprar um imóvel, você vai evitar tantas discussões, tantas que lá na frente podem surgir, tanto num divórcio quanto discussões financeiras do casal, Sim. né? De tipo, eu dei tanto, Pois é. entendeu? Então, assim, por aquele patrimônio, né? Ou brigas, efetivamente, sobre os problemas que vão decorrer de você não ter se planejado. Então, por exemplo, quando eu me casei, eu até contei essa história esses dias no Instagram, a gente não se planejou efetivamente para comprar um imóvel e teve problemas com a construtora, né? E aí a construtora não queria entregar as chaves, mas o problema da documentação estava com a construtora, não estava com a gente, porque a gente já estava com crédito de financiamento aprovado, e a gente teve que judicializar. Por quê? Porque não foi analisado o contrato de forma bem minuciosa. E a documentação da construtora. Então, se tivesse sido feito esse diagnóstico previamente, nossa, eu nunca teria assinado aquele contrato. Olha isso. Então, assim, com a experiência é que a gente vê o quanto as pessoas erram. E até eu, que era advogada, assim, na época era recém-formada, né? Então, não tinha muita experiência. Mas, assim, até eu caí olhos nus, na verdade, exatamente. Ninguém percebe, Caí né? na cláusula que fica ali entre Nas letras linhas, miúdas. nas letras miúdas, entendeu? Eu não vou, aproveitando o gancho, eu não vou nem muito longe. Há 3 anos atrás, meu último imóvel que eu comprei, olha a situação. Era um imóvel que estava tudo certo, né? Os vendedores e a imobiliária estava fazendo, o corretor, e eu sempre muito diligente, muito, como é que eu posso dizer, até controladora, né? Tava ali, de olho em tudo. Mas aí me atentei. Divorciados, né? Divorciados. Cadê a carta de sentença? Não estava E aí eu cobro- averbado na matrícula Não do estava imóvel. nem averbado e nem tinha Nem carta constava. de sentença. Uhum. A imobiliária nem pediu a carta de sentença para os vendedores, porque muito provavelmente nem sabia que precisava. Sim. Entende? Então é por muita isso que eu falo que você desinformação, né? precisa tratar as coisas com quem realmente entende do assunto. Sim. E eu acho assim, por exemplo, eu fico muito triste, especialmente com essas imobiliárias, porque eles estão vendendo sonhos na grande maioria das Sim. vezes. E não só sonhos. Poxa, no meu caso, por exemplo, a gente estava pagando um planejou, aluguel, né, eu precisava financeiramente investimento pra isso. financeiro trocar alto, uma coisa né? pela Aham. outra. De repente, eu já tinha ali um financiamento para pagar, concomitante com um aluguel, e sem tomar posse do meu imóvel, porque dependia do registro. Tinha uma Sim. urgência, né? Né? Tinha uma urgência. Exatamente. E aí, fui me atentar que a imobiliária sequer pediu essa carta de sentença para os vendedores, eu tomei rédea do assunto. Fiz contato direto porque eu pedi, a imobiliária enrolando. Aí eu entendi, eu já tinha sacado tudo, que nem tinha essa carta de sentença, porque os vendedores perderam. De quando se divorciaram, não fizeram a averbação, o documento se perdeu, enfim. Fui pedir procuração para a vendedora, e aí fui lá, desarquivei o processo, porque já tinham se divorciado há tempos. Desarquivei o processo, expedi a carta de sentença, e aí eu mesma coloquei debaixo do braço e fui lá fazer a averbação da carta de sentença e fazer o meu registro, porque a interessada era eu. Mas é uma pena? É uma pena, porque é muito legal, né, eles receberem a comissão deles e não fazerem um trabalho que eles deveriam fazer. Exatamente. E isso interfere até no tempo, porque você como advogada familiarista, você tem um trâmite, né, de pedir a carta de sentença, conseguiu resolver o E você já rápido. estava pagando financiamento. Agora, você imagina uma Exato. pessoa que não tem essa Conhecimento expertise, nenhum, não tem esse conhecimento. Não, e esse, E aí, esse meu pode caso ia até- demorar, ó, Pois sei é. lá, E um aí- ano. E aí o vendedor pode até desistir do negócio. Aí Sim. você perde o negócio, o corretor também perde o negócio por conta do tempo que vai se Sim. demorar para resolver aquele problema, Sim. né? E nesse caso era um imóvel financiado. Pior, porque o banco Já o banco- estava te cobrando. Não, o banco, ele é do banco, na verdade, o imóvel, Sim. né? Então, só que só é do banco, ele só tem garantia sobre o imóvel quando faz o registro do contrato. Exatamente. Então, para esse contrato cair, a gente perder esse financiamento, aí a linha de crédito muda, a gente talvez sequer conseguir depois financiar,
Olha só. Você Olha, perde uma condição que você tinha conseguido. prejuízo. É, E muito às vezes prejuízo. todo o dinheiro de entrada desse imóvel, mais o Tudo. seu apartamento que entrou Se no for desfazer Impostos. esse negócio, vai sair muito caro. Não, muito caro. Sai caro em todos os sentidos. Nem consigo contabilizar. Então, assim, esse é um outro ponto. O tal do barato que sai caro. Exatamente. A grande maioria das pessoas, por exemplo, deixam de fazer a verbação da carta de sentença porque não querem gastar com aquilo ali no momento do divórcio. Mas, ou seja, não concluem as etapas, né? Então, não concluem as etapas, aí chega lá no final, ou melhor, chega no final não, quando precisa vender o imóvel, aí quer regularizar o imóvel. Sim. E aí, às vezes, recebeu aquela carta de sentença, acontece como os vendedores, no meu caso, perderam, não tem carta Não de tem sentença. mais a carta, É. né? O Né? documento. Mas E aí? Isso acontece muito. Muito, Muito. muito. E aí é um retrabalho. Detalhe, ainda tem que, às vezes, contratar um advogado, contratar a due diligência de vocês, Sim. para poder fazer toda essa verbação e esse registro, porque sozinho eles não vão conseguir, porque vai precisar de desarquivar lá o processo para expedir carta de sentença. Só o advogado que pode fazer isso, porque ele tem que apresentar ali as peças essenciais para expedir essa carta de sentença, né? Fazer o requerimento e depois cuidar de tudo lá no RGI. Então, enfim, é sempre um barato que sai caro. É sempre o brasileiro com aquele jeitinho de deixar para depois. Deixar pra depois. E pode aí não não fazer fazer o o problema. problema eu resolvo depois. E pior, o mais triste depois é que não sabe quanto custa, né? O trabalho de um Exatamente. advogado e eles querem sempre o melhor e pagar mais barato. Exatamente. Mas enfim, Vai aí gastar já duas são... vezes, né? Ele vai ter que pagar e vai ter que pagar o advogado para poder resolver a situação para ele. Exatamente. Outro ponto importante da carta de sentença são os dados do imóvel que constam na carta de sentença e nos documentos do divórcio. Isso. Porque no cartório de registro de imóveis, todos os dados, metragem, confrontações, localização do imóvel, tudo tem que estar muito bem certo para que aquela verbação possa ser feita. Então, se chegar no cartório de registro de imóveis uma carta de sentença com algum problema relativo à identificação daquele imóvel, isso também gera um problema sério, né? Porque precisa voltar a carta de sentença Pedir outra. e expedir outra. Você tem que fazer... Como é que funciona essa questão? Você faz um requerimento ao juiz novamente? Teria Pra que ser, expedir. mas não é a praxe, não é o correto e não deveria acontecer. Pois é. Porque, na verdade, o que compõe a carta de sentença? A petição inicial, a sentença, o trânsito em julgado da sentença, né? A certidão de trânsito em julgado, para dizer que não tem mais recurso, e os documentos dos imóveis, né? Do imóvel ou dos imóveis. Então, tem que exatamente bater aquilo ali. Isso. Sendo esse um erro do cartório, porque quando isso acontece é um erro do cartório, já que eles que expedem a carta de sentença, obviamente que eles Do vão ter que cartório lá da expedir. vara de família. você Isso, o diz, cartório né? lá na vara de Sim. família. Claro que eles que vão ter que expedir, mas você vai ter que fazer um requerimento, você vai ter que esperar o tempo Vai demorar mais deles, tempo. toda a demora, todo o trabalho que é para Sim. fazer isso. Então, assim, é importante conferir quando você recebe aquela carta de sentença. E aí, um outro detalhe, né? A gente entrega para o cliente. Aí entrega para o cliente, aí vira um problema do cliente, né? Aí depois, se ele identifica esse problema depois, o ideal é que o advogado que entregue, ele Faça essa confira, análise antes. faça essa... O é advogado isso. tem que ter essa responsabilidade. Claro, também, ele né? faz essa análise antes. Agora, se depois o cliente perdeu a carta de sentença, aí é outro problema. Enfim, né? Aí já não... E esse às advogado, vezes- ele já não tem responsabilidade. E às vezes, se o casamento já tem muito tempo, esse processo já está até no arquivo público, né? Exato. E aí Mais demora trabalho. Demora muito pra tempo desarquivar. pra desarquivar. Exatamente. Muito exatamente. tempo. Isso Quando se... acham o processo. Eu ia falar agora, isso se achar. Porque se for físico e não tiver sido digitalizado, sei não, hein? Os processos eletrônicos agora facilitaram um pouco isso, né? É. Mas... Inclusive, esse é um outro detalhe. Eu penso que já era hora também deles Fazer uma integração, né? É, Com o porque cartório, então. precisava essa carta de sentença ser expedida na forma digital agora. Eu acho Sim, também. com certeza. Né? certeza. E aí, eles mesmos remeterem para o pra cartório. Vai cartório. obrigar as partes a pagarem ali os emolumentos cartorários de Sim. averbação? Sim. Vai, mas é o certo. Eu acho que tem que, os atos têm Porque que a ser finalização, a formalização E outra, do é interesse procedimento, do né? Estado também que os imóveis estejam regulares. Exatamente. Entendeu? Então, a partir do momento que é interesse do Estado a regularização dos imóveis, Uhum. também o juiz pode diretamente oficiar com aquela carta de sentença de forma digital. Assim como faz com né, a enviar certidão um de e-mail. casamento, né? Enviar um e-mail para o Sim. cartório, né, com a carta de sentença, para que seja efetivamente registrada, Exato. né? E a parte arca com os Com os custos emolumentos. daquilo dali, Assim como é feito com a certidão de casamento. Sim. Porque o
o juízo ali de família, ele faz isso com a certidão de casamento. Deveria fazer isso também com a carta de sentença. Mas vou falar uma coisa para vocês que é curioso. Na grande maioria das vezes, o juízo de família, às vezes, nem está mais expedindo carta de sentença. Eu já ouvi juíza falando que não precisa. Por quê? Mas qual a justificativa? Mas como que vai fazer a informação para o cartório? Eu juro que eu já ouvi de uma juíza dizendo que não precisa não, doutora. A sentença já resolve tudo. Não resolve. Carta de sentença, cartório ela precisa assim como precisa. Porque a lei verbação de divórcio. Pois é. Então, assim, a gente tem de tudo, sabe? É por isso que precisa do advogado. Né? Mas, um outro detalhe sobre isso é exatamente esse ponto, né? Tinha que fazer essa interligação, tinha que ser na forma digital, eu acho que resolveria muita coisa. E aí, o custo, né? As pessoas acham que estão economizando. E aí você disse uma coisa interessante. Isso é interesse do Estado também regularizar. Mas era esse o ponto que eu ia tocar. As partes que deixam de fazer isso, de fazer essa partilha formal, de dar a César o que é de César, né? Após ali o divórcio, na forma jurídica, digamos assim, registrar a propriedade de quem passa a ser o dono, ela esquece, inclusive, que ela declarou em algum momento esse imóvel no imposto de renda. Claro, tá tudo E agora com o CIB, né? Tá tudo interligado, né? Aí ela deixa de registrar essa nova propriedade, essa nova partilha. Como é que ela faz com esse imóvel no próximo ano? Isso aí. Como é que ela vai ter declarar problema tributário isso no imposto de também, renda? né? Vai ter problema é um tributário. barato que sai tão mais caro que as pessoas precisam ter esse entendimento, né? Nada melhor O do que direito imobiliário é muito interligado a diversas áreas do direito, né? Sim. A gente está falando aqui sobre a interligação com o direito de família, mas tem a interligação com o direito tributário, né? Que são pagos impostos, né? Na transmissão desses imóveis, tem a questão do imposto de renda, que você tem que declarar os imóveis. Agora vem o CIB, né? Que vai interferir também, que é um cadastro imobiliário brasileiro que vai ser único, né? A partir do ano que vem. E aí vai ser interligado, né? Isso. O governo vai ter todas as informações, né? Sobre esse imóvel. Todas as transações em decorrente daquele imóvel. Imobiliárias, todas. Excelente, eu acho que precisa ser assim. Isso facilita. As pessoas acham que é um problema, né? Transparência, mas gente. isso é transparência. É porque, na verdade, quando você fala qualquer coisa interligado a imposto de renda, as pessoas acham que vão ter que pagar mais imposto, né? Quando, na verdade, não é uma questão de pagar mais imposto, mas é uma questão realmente do governo saber o que você efetivamente tem, né? E qual é o seu efetivo ganho, porque isso tem relação com muitas coisas, né? Por exemplo, até no caso, vou tirar um caso aqui meio que esdrúxulo, né? Mas até no caso de pagamento de pensão, você precisa saber efetivamente quanto que a pessoa ganha. E muitas vezes a pessoa sonega e aí acaba interferindo no valor da pensão que o filho, né, vai ter a receber. Então, assim, quanto mais transparente for essas relações, vai ser muito melhor e vai gerar menos discussões, né, e menos brigas familiares, né? Vai ser justo, eu acho, né? Que as pessoas vão pagar o real imposto de acordo com a proporção que devem pagar. Se você tem patrimônio, você paga imposto. Se eu tenho menos, eu vou pagar menos, né? Perfeito. Porque não é justo, como a doutora Cristina falou, as pessoas sonegam, pagam menos imposto. É por isso que fica todo mundo alarmado. Eu acho que essa transparência é necessária em todos os sentidos. Eu acho que o CIB veio para contribuir. Né? E o planejamento, assim, lá no escritório, quando a gente faz o planejamento, que a gente pega inicialmente, a gente ajuda o cliente a escolher o imóvel, né? Em que lugar que ele gostaria de morar. A gente auxilia o cliente também na renda que ele efetivamente ganha para saber se ele vai ter condições de assumir aquele contrato, porque isso é uma coisa que acontece muito. Às vezes o cliente acha que tem condições de assumir aquele contrato e quando ele vai ver, por exemplo, uma pessoa que mora no exterior, né? Ela, ao final da obra, vamos dizer que ela compre um imóvel na planta. Ao final da obra, normalmente existe um valor que ela tem que pagar, se ela vai financiar, né? Tudo isso é discriminado no contrato. E aí, vamos dizer que ela mora no exterior, não esteja legal no país onde ela mora, efetivamente. E aí, na hora de financiar, o que vai acontecer? Ela vai ter barreiras.
para conseguir o valor do financiamento, para conseguir um banco que financie para ela, né? E aí ela tem prazo para pagar aquele valor de financiamento. Se ela descumpre o prazo, ela paga multa. E aí o valor cresce. O valor cresce. Normalmente, os contratos, eles preveem que quando você está fora do prazo, você paga IGPM, que é a correção monetária, mais 1% ao mês. E juros. De juros. Então, assim, isso é uma bola de neve. O negócio que era um bom negócio. Que era um bom negócio, virou uma bola de neve que a pessoa não consegue pagar efetivamente. E que ela, para sair daquele contrato, ou ela vai ter que perder dinheiro, porque ela vai perder, entendeu? Ela vai perder efetivamente o que ela investiu. Grande parte do que ela investiu ali, né? Ou ela vai ter que vender para outra pessoa, que também não é assim, da noite pro dia. Né? E se conseguir vender bem, porque as pessoas também aproveitam oportunidades. Sim. Então vai querer que isso seja um negócio de oportunidade, porque se não for para ser de oportunidade, ele vai lá e compra da construtora. Exatamente. Né? Exatamente. Então, o que era para ser um investimento acaba virando um prejuízo. Exatamente. Então, assim, na parte do planejamento, a gente analisa essa questão financeira, analisa as condições da construtora, né? Porque muitas construtoras, às vezes, elas lançam um empreendimento quando, na verdade, elas estão ali tentando sobreviver, né? Elas estão tentando sobreviver ao mercado. E elas já estão numa condição de várias demandas judiciais contra ela, já está entregando imóveis fora do prazo, Veio né? aqui para tampar o buraco dali. Né? Exatamente. Assim. E aí ela já está correndo riscos de não entregar imóveis, né? E a pessoa, na hora de escolher, ela não analisou isso. Ela não analisou isso. Ela não sabe os bastidores desse empreendimento. Depois essa construtora não consegue nem emitir uma certidão negativa. Exatamente. E aí, se a construtora não consegue emitir a certidão negativa, você não consegue financiar. Não por um problema seu, porque às vezes você já está com a carta de crédito aprovada, tá tudo certo. Sim. Mas uma certidão negativa que você não consegue, que a construtora não entregou, impede o financiamento, né? Que foi o que aconteceu no meu caso. Impedia o financiamento e a construtora não queria me entregar as chaves porque não recebeu o valor do financiamento. Sim. Entendeu? Então, assim, a gente precisa analisar a construtora, né? Precisa analisar o vendedor. Sim. Né? O vendedor, seja quem for o que está do outro lado. A condição desse vendedor, como a gente falou no início, se é divorciado, se registraram ali, se divorciaram. Se ele tem dívidas. Para quem que ficou esse imóvel, né? Se ele tem dívidas, se ele tem execuções fiscais contra ele, já em andamento. Para ver se esse imóvel já não foi ali penhorado. Exatamente. Tudo isso, né? Para ver se não tem um gravame, né? Que a gente chama. Ninguém... O que é certidão de ônus? Porque, às vezes, o gravame não está na certidão. Sim, não aparece. Mas está lá com o vendedor. E a pessoa não pesquisou. Sim. Né? A pessoa não pesquisou se ele tinha demandas judiciais contra ele. Entendeu? Porque, às vezes, não existe uma penhora efetiva naquele imóvel. Mas já existe uma demanda judicial contra ele, uma execução contra ele. Que ele está ali tentando fraudar a execução, vendendo imóveis, né? Para poder se desfazer do patrimônio. Tudo que está nas entrelinhas, que só um advogado é capaz de elucidar, né? Porque, às vezes, não tem nenhuma informação na matrícula. Por isso que não pode ser utilizado só a matrícula como base para avaliação se aquele negócio realmente é bom ou não. Porque existem N outras coisas que podem interferir. Por exemplo, quando a doutora Cristina contou, explanou, com relação a um processo judicial existente. Às vezes tem uma decisão judicial que ainda não foi comunicado à cartório de registro de imóveis. E que está prestes a ser feita uma penhora sobre aquele imóvel, a pessoa compra pouco tempo antes e depois sofre uma consequência. Então, realmente é importante fazer esse planejamento, seja de que forma for. Se for comprar antes do casamento, se for comprar depois do casamento, né? É importante, na hora do divórcio, para avaliar se realmente estão sendo cumpridas as cláusulas, se a carta de averbação está sendo protocolada, está sendo averbada na matrícula do imóvel. E tem também a questão sucessória, né? Que a gente falou de casar
de divórcio, mas também tem a questão de quando o cônjuge falece. Como que fica essa questão quando tem o imóvel envolvido? Pois é. E aí tem vários outros problemas, né? Inclusive, pegando o gancho de vocês, né? Acontece muito, especialmente quando o imóvel chega na herança, né? Às vezes tem os puxadinhos, tem as benfeitorias. Que não foram averbadas. Que não foram averbadas no imóvel. Porque acontece muito, né? De você, comprei um terreno, aí construiu várias casas ou vários andares e não foi averbada a construção daquele imóvel a mais na matrícula. Eu construí em cima do meu pai. Em cima do meu pai. Isso que eu ia dizer. Nossa, aí uma filha construiu em cima, outra filha construiu lá nos fundos. Nada disso está na matrícula do imóvel. E aí a gente precisa fazer o inventário e partilhar esse bem. Antes de fazer o inventário e partilhar esse bem, precisa regularizar esse imóvel. E aí, de quem foi o dinheiro para fazer aquela construção? Né? Isso não tem nada que não se resolvem no inventário. Não se resolve. Que todas essas discussões aí precisariam de uma ação autônoma para provar esse direito. Exatamente. Então, não vão ser resolvidas dentro do inventário. Isso é uma coisa muito difícil do cliente entender, né? Às vezes. Porque você eles fala acham assim, que resolve tudo no inventário. Não se discute esses tipos de conflito. E eles não entendem. Eles acham que o judiciário tem que bater o martelo ali dentro do inventário. Inclusive, doutora Cristina, é por isso que às vezes os inventários judiciais duram aí 20 anos. Porque fica trazem, paralisado, né? porque trazem para dentro do inventário. Não cabe ao inventário. Exatamente. O inventário é para dividir. E às vezes um imóvel irregular trava um inventário. Totalmente. Né? Totalmente. A gente teve um caso lá no escritório, assim, que o inventário foi feito de um imóvel que estava irregular, né? E aí, na hora de registrar o formal de partilha, o que a registradora falou? Não posso registrar esse formal. Por quê? Porque só uma parte do imóvel tem matrícula e escritura, a outra parte não tem. Então, assim, e o que vai acontecer? Eles não conseguem vender. Não conseguem vender o imóvel enquanto não regularizar todo o imóvel. Doutora Cristina, você falou uma coisa agora. Eu atendi um caso recentemente. Inclusive é de longe, do Paraná, porque agora a gente advoga para o Brasil inteiro, né? Com PJE, processo eletrônico, é assim. Internet. Nossa, foi um erro, assim, do cartório. Foram expedidos, eu analisei o processo anterior, foram expedidos, eram três herdeiros, né? Então foram expedidos os formais de partilha no nome de cada um, certinho, tudo direitinho, no processo. Na hora de averbarem lá no RGI, fizeram só de 2, não fizeram de um terceiro. E aí o cartório agora, tipo, anos depois, ele inclusive mudou o distrito do cartório, virou outro cartório, então eles também nem têm condições em tese de assumir o prejuízo daquele cartório, mas fizeram uma coisa errada. E aí vai precisar fazer o quê? Retificar isso judicialmente, para que tenha uma determinação judicial, para que o cartório cumpra a determinação judicial para realizar o formal. Porque nessa história toda, já venderam para A, para B, para C, já fez uma bagunça inteira, só que não consta lá da matrícula, sabe? Sim. E aí a gente olha para aquilo, olha o tamanho dos problemas, olha o tamanho dos imbróglios, sabe? E não tem fim. Não tem. E você sabe quanto que custa? Para piorar, a gente chegou no momento lá desse caso que eu estava até para resolver, inclusive eu ia passar esse caso para vocês. Só que chegou no momento que eles tinham que pagar só de imposto R$50 mil. É isso. Só de imposto R$50 mil, porque era era uma fazenda de não sei quantos. Enfim, era uma área rural muito grande e tal. Só de imposto era 50 mil, mas todo o dispêndio que aquela família ia ter, que era, na verdade, um dos interessados que compraram ali uma parte desse imóvel, porque tinha que desmembrar esse imóvel. Enfim, gente, o problema é tão grande, o custo é tão vultuoso, que eu, sinceramente, não sei se eles vão resolver. Agora, os juízes estão permitindo vender os imóveis para pagar os custos, né? Entre aspas, né? Mas naquele caso ali, não resolve. É tanta coisa para resolver, porque precisa corrigir todo o ato. Sim. Tem que desmembrar toda a terra. Isso é muito possível quando tá tudo certo, né? Agora, quando tá tudo e errado... outra, já tem terceiros. Ou seja, nem quem herdou... Outras pessoas envolvidas. Nem quem herdou virou proprietário e já vendeu para outros, né? Que compraram de boa fé e que agora querem vender e não conseguem vender. Né? Não conseguem transmitir o bem. Provavelmente já tem prazo para usucapiar isso, né?
Pois é, pode ser que sim. Em alguns, acho que em um caso sim, mas não em todos. Então, assim, é muito complexo. É o barato que sai caro sempre. Não fazer o registro no momento certo, quando não finalizar os atos, né? Sim. Eu acho que tem que concluir. Se você se divorciou, você precisa se divorciar. Você precisa se divorciar na certidão ali de casamento. Se voltou o nome de solteira, alterar os seus documentos, que é outra coisa também que as pessoas esquecem de fazer. Se tinha bens, fazer a verbação da carta de sentença, partilhar efetivamente esses bens juridicamente, isso no caso de divórcio. E no caso de herança, sim, registrar o inventário e tomar posse, pagar e recolher o imposto, e cada um tomar posse do seu patrimônio para que eles possam seguir em frente ali. Se isso não for feito, gente, não está resolvido. Não acabou. Né? E as pessoas precisam lembrar que o imposto, ele é alto. Né, 4% sobre o valor do patrimônio. E vai aumentar. Estamos aí com a reforma tributária já batendo na porta. Vai aumentar, inclusive resolvam antes. Procura essas doutoras aqui para regularizar esses imóveis urgentes. Talvez chegue ao dobro, né, do valor, a depender do valor do patrimônio. Exatamente. Né? Então, assim, e o que acontece? As pessoas precisam se planejar porque elas precisam efetivamente pagar o imposto. Exato. Então, às vezes, na hora de fazer a divisão da herança, eles não pensam no imposto que eles têm que pagar. Vamos dividir, o valor está aqui, o patrimônio é esse, e cadê o valor do imposto? O valor do imposto, o valor dos emolumentos cartorários. Exatamente. O dispêndio com o advogado, porque o inventário, por exemplo, é um ato privativo do advogado, né? Precisa de advogado, mesmo é obrigatório. Em cartório. Mesmo no cartório. Então, eles não levantam nada disso, né? E pior, né? Às vezes também acham que, assim como, infelizmente, né? Muita gente acha, né? Que qualquer um pode fazer. Sim. E às vezes, ainda por cima, sai errado, né? E aí tem outro problema, outro prejuízo. Mas é conversa para outro podcast. Isso é conversa para muitos podcasts. Olha, questões envolvendo direito imobiliário e direito de família tem muitos, né? A gente poderia ficar aqui um dia inteiro conversando, mas a gente queria agradecer sua presença no nosso podcast, doutora Érica. Muito obrigada. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu acho que é importante a gente tocar nesses assuntos, né? Esclarecer para as pessoas os detalhes, a importância de você fazer negócios regulares para você não ter problemas futuros, né? Sejam financeiros, sejam familiares, porque às vezes cônjuges e filhos e mães, né, criam um atrito desnecessário se tivessem conversado lá atrás sobre essas questões. É fazer a consulta preventiva, né? Sim. As pessoas acham que o advogado, inclusive tem essa conotação de como se a gente fosse, nós fôssemos pessoas ruins, mas não é. Advogado é resolvedor de problemas. Exatamente. Mas se fazem uma consulta preventiva, eles eliminam problemas. E o planejamento, né? Ele é justamente um ato preventivo, né? Ele serve justamente para prevenir riscos, né? Prevenir judicializações, né? Judicializar problemas, né? Se você consegue se planejar antes de praticar qualquer ato, de comprar um imóvel, de se casar, antes de se casar, efetivamente, você evita muitos problemas jurídicos e evita gastar muito mais dinheiro do que você gastaria se economiza de verdade. De verdade, né? exatamente. É o planejamento que precisa ser feito, o imobiliário e o matrimonial, digamos assim, né? A prevenção é a maior economia, né? Que a pessoa pode fazer. Com certeza. Muito obrigada, meninas. Foi um prazer, tá? A gente que agradece sua presença. Obrigada. E é isso, vamos finalizar, né, nosso podcast. E espero que a gente continue, né? Vamos para o próximo. Vamos Com trazer certeza. doação no próximo, hein? Vamos conversar sobre isso. Sobre esse tema de doação. Tem de gente que faz partilha doando bem, achando que tá resolvendo partilha e não tá. Nossa, nem tem algum documento que comprova essa doação? Tem, doutora? Um papelzinho escrito lá. Um papel de pão. Ai, meninas, um prazer inenarrável. É sempre bom estar com vocês. Vocês são minhas parceiras porque eu confio muito no trabalho de vocês. E é sério o que eu falei no início. Agora eu só quero atender
divórcio e inventário de quem primeiro passa pelo planejamento imobiliário com vocês, tá bom? Maravilha. Tá bom, e nós queremos assim, nós já temos essa parceria já há muito tempo, né? E a gente também almeja que, assim, que as pessoas que, principalmente quem tá noiva aí, namorado, né? Que se planejem, contratem você para fazer um planejamento matrimonial. É muito importante isso, muito importante mesmo. Que as pessoas se planejem para casar, né? Isso. Planejem o futuro, né? Para um casamento de sucesso. Exatamente. É a fórmula do sucesso que as pessoas ignoram, né? Isso aí. É isso. Obrigada, isso, menina. gente. Obrigada, Obrigada. obrigada a você. Tchau, tchau, tchau.